começar a falar um pouquinho dos outros problemas. Isso aqui foi só, digamos assim, um apanhado geral para dar início a essa série de 6 tipos de problemas que faz com que as sociedades sejam críticas adiante. Então, nós temos problemas de complementariedade. Significa o seguinte: nem sempre na sociedade os sócios têm conhecimentos, habilidades e capacidades complementares. É muito comum você abrir um escritório de engenharia estrutural ou um escritório de arquitetura de interiores com 3 engenheiros projetistas de estrutura. Os 3 são bons projetistas de estrutura. Isso não é uma boa receita de sociedade para um escritório de engenharia estrutural. Porque se os 3 são profissionais competentes em uma única determinada coisa, você não vai... esse conhecimento, ou a soma dos conhecimentos, acaba não sendo realmente útil para a empresa, certo? Numa sociedade perfeita, os sócios possuem conhecimentos, né? Cada um dos sócios possui conhecimentos que são úteis para a empresa e que são diferentes dos outros sócios, né? São conhecimentos, habilidades ou competências complementares aos outros sócios. Então, numa sociedade perfeita, a soma dos conhecimentos dos sócios cobrem as demandas que a empresa precisa ter para que ela funcione bem e tenha o chamado progresso contínuo e sustentável. Então, se eu sou um bom projetista, mas eu não gosto de lidar com finanças, eu não gosto de lidar com dinheiro, eu preciso ter um sócio que seja bom em lidar com as finanças, que saiba e goste de lidar com dinheiro. Eu preciso ter um sócio que seja bom de negociação, que saiba lidar com os clientes, que tenha paciência para lidar com os clientes, ou que tenha essas habilidades para lidar com os clientes. Isso realmente é uma coisa muito importante. E muitas vezes a gente não vê essa busca pela complementariedade regendo a escolha dos sócios. Tá? E isso é uma coisa realmente muito importante. Problemas de complementariedade, elas ainda são agravadas porque quando todo mundo sabe fazer apenas uma coisa ou a mesma coisa, começa a haver uma competição dentro da empresa, enquanto outras áreas ficam completamente descobertas. Então, obviamente, esse é um problema que deve ser visto antes dos sócios se estabelecerem, antes de se estabelecer a sociedade, certo? Nós temos também problemas de comunicação, certo? Nós temos hoje, existe um chamado modelo de Lasswell, né, que ajuda a compreender melhor esses problemas, né? Porque, na verdade, assim, é preciso que cada uma das pessoas que fazem parte da sociedade aprendam a se comunicar e aprenda também a ter uma boa dose de empatia, que seja capaz de entender o que o outro está querendo dizer, tenha boa vontade com o que o outro está fazendo. Isso que está aqui na tela é o modelo de Lasswell, tá? Vocês devem... Eu aprendi isso aí na 5ª série. Eu acredito que vocês devem ter, em algum momento, estudado isso lá no ensino fundamental ou no ensino médio, tá? Então, o que diz aqui, ó? Que você tem um emissor, uma mensagem, um meio, um receptor e um feedback. Então, esse modelo do Lasswell diz que uma comunicação se dá quando você consegue compreender e operar sobre quem é o emissor, né? O que ele está dizendo, portanto, a mensagem, de que modo ele está dizendo, né? Qual é o meio que ele está utilizando, para quem. Então, aqui nós vamos do emissor ao receptor, e o receptor, ele vai dar uma resposta, ou ele vai reagir, ele vai fazer alguma coisa que é, no final das contas, o resultado da comunicação, e esse resultado precisa ser captado pelo emissor. Então, quem diz o quê, de que modo, para quem, com que resultado? E esse círculo, ele precisa ser perfeitamente entendido, e todo mundo que está dentro de uma empresa tem que ter a clareza de que a comunicação
é essencial para que a empresa siga o seu caminho. Eu tenho uma imagem que eu sempre utilizo aqui, que é aquela imagem da pirâmide do progresso contínuo e sustentável, e eu gosto de usar esse termo, progresso contínuo e sustentável. A empresa precisa progredir não é necessariamente crescer, né? A empresa precisa progredir continuamente, então, a cada ano ela tem que progredir em relação aos anos anteriores, e esse progresso precisa ser sustentável. Não adianta eu ter um progresso monstruoso de um ano para o outro, mas esse crescimento ou esse progresso não seja sustentável. Né? E grande parte do problema ou do impedimento a que esse progresso se estabeleça é o problema de comunicação. Então, a gente precisa realmente ficar muito atento a isso. Existe também o problema de confiança, certo? Esse Tarley Rossi Vilela, ele é citado num livro chamado Cartas do Comandante, é um livro do comandante Rolim Amaro, ele era presidente da TAM. Esse livro é lá dos anos 90. E ele escreveu esse livro, ele cita esse Tarley Rossi Vilela, que era, se eu não me engano, secretário da Agricultura, ou secretário da Indústria e Comércio, lá do estado de São Paulo. E esse Tarley dizia que nenhum negócio é bem sucedido quando só uma das partes merece confiança, certo? Então, é claro que você tem que fazer contrato, que você tem que formalizar suas propostas comerciais, que você tem que deixar as coisas de forma límpida, claro, no papel e tal, mas a confiança é essencial, sabe? Você precisa confiar nas outras partes, tá? Se você elabora um contrato, se você elabora uma proposta comercial, ou um contrato de prestação de serviço, ou um contrato social, apenas porque você não confia que o outro está movido pela boa-fé, se você desconfia das intenções dos seus sócios, esse negócio não é bem sucedido, por definição, ou pelo menos pela definição do Tarley Vilela, né? Então, é preciso que haja confiança mútua, é preciso que você aprenda a confiar nos outros. E eu lembro, por exemplo, do meu falecido pai, que ele falava que ele acreditava muito nas pessoas, e muitas pessoas, eventualmente, davam um calote nele, e aí a gente dizia, poxa, pai, mas, pô, de novo, a pessoa te enganou e tal. Pois é, mas ele mentiu para mim. O problema é dele, né? O problema é teu, você sofreu um calote, uma coisa assim. Pois é, mas a gente precisa acreditar nas pessoas, ele falava. Então, é claro que talvez ele acreditasse por princípio e não tomasse algumas providências, mas era interessante essa coisa dele entender, na sua ignorância, que acreditar nos outros é um bom princípio, que é uma manifestação de boa-fé. E eu também, de certa forma, acredito nisso. Eu gosto de lidar com pessoas nas quais eu confio. Então, é claro que eu desconfio de algumas pessoas, mas com essas pessoas eu não faço negócio. Né? Não me interessa negociar com alguém em quem eu não confio, exatamente porque eu acredito que nenhum negócio é bem sucedido quando apenas uma das partes merece confiança. Assim como também eu não gosto de fazer negócios quando do outro lado tem alguém que está buscando a todo custo me amarrar por contrato, que não deixa nenhum espaço para eu agir apenas com a minha boa-fé. Ele quer tudo registrado. Então, significa que essa pessoa também não está confiando em mim. E isso também não me agrada. Então, nenhum negócio é bem sucedido quando só uma das partes merece confiança. Você precisa confiar no seu sócio para que essa coisa vá para frente. Claro que isso é algo que você resolve antes de estabelecer a sociedade. Também é importante entender as crenças, valores e princípios que cada pessoa tem. Cada pessoa leva para dentro da sociedade as suas crenças, valores e princípios. Você precisa buscar pessoas diferentes de você para uma sociedade. Mas essas diferenças têm que estar no campo das competências, das habilidades, dos conhecimentos, certo? Quando você está falando de crenças e de valores e de princípios,
você precisa ter crenças e valores que sejam compatíveis, não precisa ser as mesmas. Eu, por exemplo, eu posso ser espírita, ou católico, ou evangélico, e ter sociedade com outra pessoa de outra religião, e que, portanto, tenha outras crenças em relação às minhas. Mas, vejam bem, são crenças compatíveis. As nossas crenças, apesar de nós sermos de religiões diferentes, elas não mudam, na essência, os princípios que vão decorrer delas, certo? Porque os princípios decorrem das nossas crenças e valores. Então, à medida em que as minhas crenças, os meus valores me levem a princípios que são compatíveis e, de certa forma, aglutinadores das visões que cada um dos sócios tem, pronto, o problema está resolvido, tá? Então, essa é uma diferença que deve, no limite, inviabilizar a própria formação da sociedade. Além do protocolo 89, que eu tenho, que, na verdade, ajuda empresas que já são estabelecidas, e eu digo sempre, o protocolo 89 é para aquelas empresas que já têm problemas de gente grande, certo? E, portanto, são empresas que já têm 4, 5, 6 anos de atividade, já passaram por aquela fase inicial em que, vamos dizer assim, os drops das redes sociais, as dicas e truques dos coaches de redes sociais resolviam os problemas, ele começa a ter problemas que não se resolve mais a não ser com estudo, com leitura, com livros, com dedicação mais profunda sobre o problema. Isso é o que eu chamo de problema de gente grande, certo? Então, isso é o protocolo 89. Mas eu tenho também o protocolo 9, que é quando pessoas que estão buscando montar uma empresa me procuram para ajudá-las a constituir a empresa, certo? E já aconteceu mais de uma vez no momento em que seja feita a análise de crenças e valores, se desenhar ou se descobrir crenças e valores e princípios incompatíveis. Então, quando você tem crenças e valores que não são os mesmos ou não são semelhantes, enfim, você pode avaliar se aquilo pode virar um problema lá na frente, certo? E aí, quando se percebe que aquilo vai virar um problema lá na frente, é melhor não fazer a sociedade mesmo. Porque desfazer uma sociedade é sempre uma coisa dolorosa, sempre uma coisa triste, certo? Então, é melhor não fazer a sociedade do que ter de desfazê-la mais adiante, apenas porque ela não foi bem composta, não foi bem ajustada, tá? Essa falta de clareza de tarefas, de responsabilidade, é muito crítica, especialmente quando a empresa já virou aqueles primeiros 2 ou 3 anos, sabe? Quando, depois de 2 ou 3 anos, a empresa tem muitas tarefas, especialmente na área de gestão. É gestão financeira, é gestão de mercado, é gestão de recursos humanos, toda a gestão do processo produtivo, né? Então, é muita coisa para ser feita, e essas coisas todas têm vários níveis, tem o nível de direção, nível de gerência, nível de operação técnica, nível de manutenção da estrutura organizacional ou física da empresa. É muito trabalho. É preciso que essas tarefas todas estejam perfeitamente bem listadas, bem conhecidas e muito bem distribuídas. Porque senão vira jogo de empurra, vira coisa do eu não fiz porque eu achava que você não tinha feito, que você tinha feito, ou eu não sabia que isso era responsabilidade minha, ou eu não sabia que era você que deveria tomar frente disso, eu pensava que era para ser eu, e por isso eu fiz, quando deveria ter sido você. Enfim, falta de clareza sobre tarefas e responsabilidades é uma causa muito comum de problemas nas sociedades. E é óbvio que estabelecer com clareza, estabelecer de forma muito bem clara um organograma com todos os cargos e funções, e a cada cargo e função as suas tarefas e responsabilidades, e a cada cargo e função com suas tarefas e responsabilidades
uma remuneração adequada e justa, isso não é uma coisa que você consegue resolver assim, de um dia para o outro. Ah, vou fazer isso agora e segunda-feira começamos a aplicar. Não, não é assim que funciona. Isso é uma tarefa que demanda algum tempo, muita conversa, muito detalhamento, um organograma bem estabelecido, com todas essas tarefas bem distribuídas, é uma coisa grande, que não dá para fazer da noite para o dia. E é uma tarefa administrativa, que muita gente não quer fazer, porque está muito mergulhado nas questões técnicas, porque no escritório de arquitetura ou de engenharia nós somos essencialmente técnicos, tá? Então, isso é um problema, certo? Além disso, um outro problema que leva geralmente as sociedades a se tornarem problemáticas é o engajamento, é o comprometimento. Quando você monta uma sociedade, o nível de engajamento dos sócios, ele geralmente é alto e distribuído por todos os sócios. Todo mundo está pegando junto e está virando noite e está indo atrás e está no corre e tal. Mas depois que a empresa se estabelece, depois que passa o sufoco dos 6, 7, 8 primeiros meses, depois que a empresa já está com 3 anos, 4 anos, começa a haver uma certa acomodação, certo? E é preciso que os sócios tenham um mecanismo de manutenção do entusiasmo e da motivação das pessoas que estão dentro da empresa, certo? E as pessoas vão se motivar ou vão se entusiasmar com os resultados que a empresa pode vir a ter quando esses objetivos eles estão muito claros, quando as regras estão bem estabelecidas, quando as recompensas são justas. Se você não sabe quais são os cargos e funções, quais são as tarefas e responsabilidades, qual é a remuneração para cada cargo e função, ou se a remuneração que está estabelecida não é justa, essas recompensas não são justas, depois de um certo tempo, o descomprometimento ou o desengajamento ele vai acabar acontecendo como consequência natural. Isso realmente não é bom. Então, é importante ficar atento a isso, é importante que você não perca de vista que essas coisas põem uma sociedade a perder. Então, veja, uma sociedade não vai para o ralo por acaso, ela vai para o ralo porque ela não foi bem cuidada. E nós vimos aqui esses itens, né, problemas de complementariedade, problemas de comunicação, problemas de confiança ou de falta de confiança, visão do mundo ou motivações diferentes de um sócio para o outro, falta de clareza sobre tarefas e responsabilidades, ausência ou, sei lá, diluição, né, do engajamento ou do comprometimento, esses problemas eles são reais, eles existem, mas eles todos podem ser evitados quando você, lá no início, você enxergou, olha, isso aqui pode ser problema lá na frente. Vamos criar algum mecanismo, alguma regra, alguma coisa na nossa empresa para evitar que esses problemas ocorram. E aí você pode salvar a sua empresa. Ok?